Boa noite para nós. Aqueles dias eram dias de mudança na nossa vida, porque há 32 anos estamos estudando a doutrina espírita e não encontramos, diante das faculdades que fizemos, e não encontramos outro caminho que nos indicasse com tanta precisão e com tanta felicidade. Não encontramos outro mecanismo que viesse paulatinamente solucionar os nossos conflitos de alma. Ainda não pudemos ver na Terra uma doutrina tão renovadora, tão abençoada, capaz de nos dar a chave para dias felizes como a doutrina espírita. Através dos estudos que a gente faz no Centro Espírita, em Paraíso, uma vila de 5.000 pessoas, mas o lugar onde nós escolhemos voltar na presente encarnação, para tentar compreender a nossa alma e depois ajudar alguém que precisasse de nós. Ali naquela cidadezinha, nós aprendemos que é possível ser feliz em qualquer canto, independente de uma viagem para a Europa. A viagem precisa ser feita para dentro de a gente mesmo. Estudando as obras espíritas, que não são poucas, e entre elas a principal, que é o Evangelho segundo o Espiritismo, nós aprendemos que todos estamos na Terra com conflitos, com dúvidas, com doenças, com dificuldades e precisando de um caminho para poder seguir. Aprendemos com a doutrina espírita que não há nada de fantasia, que não precisamos de ritualismo, de roupa bonita, de perfume caro, mas precisamos de ideias nobres e de pensamentos melhorados. Ali, à medida que a gente vai abrindo os compêndios dessa doutrina, a espiritualidade vai se aproximando e vai dizendo assim para nós: é possível melhorar os seus dias, é possível encontrar luz no fim do túnel, sair dessa turba, desse turbilhão de fatos em que os espíritos estão engolfados e perdidos, desencantados, desiludidos, porque não se conhecem e querem a todo custo serem felizes. E haja evento no ano, um dia isso, outro dia aquilo, e o mercado abarrotado de fantasia para a gente comprar, para a gente consumir, e a gente não se realiza, porque depois de um desejo vem outro, e ficamos apreensivos, ansiosos, insaciáveis, infelizes, destronados, pobres, esperando o Salvador da pátria, que está dentro da gente e não está em ninguém. Estudando o Espiritismo, nós vamos descobrir que a nossa felicidade não está no casamento com ninguém, nem na amizade. Pode o casamento, a amizade, a companhia serem úteis e nos fazerem bem, mas a nossa felicidade depende de nós, e não precisamos depositá-la nas mãos dos outros, esperando que o outro, quando assumir o cargo, vai mudar a nossa vida. Mentira! Ninguém muda a vida de ninguém, senão nós mesmos. É esse homem chamado Jesus, mestre por excelência, que nos disse:
Abra os olhos, porque quem tem olhos de ver, vê. Quem tem ouvidos de ouvir, ouve. E nós às vezes queremos ser cegos e surdos diante da situação que se aloja ao nosso lado. E buscamos longe a tranquilidade e a felicidade, quando ela está dentro da nossa própria morada íntima, do nosso coração. Fugimos do estudo e queremos ser felizes. Não dá mais para ser feliz na terra com ignorância, acendendo vela, quando a luz se faz pelo conhecimento da verdade. Conhecereis a verdade e ela vos libertará. Não dá mais para ser feliz na terra mentindo para si mesmo, ou passando a mão na cabeça, quando nós precisamos nos apoderar da nossa própria realidade e nos descobrindo, irmos a campo, fazendo o melhor por nós mesmos, através da ajuda ao outro. Só é feliz aquele que consegue se entregar para uma causa nobre, que é a sua própria causa. Descobrir os seus vícios, a sua maledicência, a sua língua comprida, seus pensamentos inúteis, venenosos, seus sentimentos rancorosos, de raiva, de rancor mesmo, seu orgulho. Isso sim nos faz melhores. Descobrir-se, conhecer-se, aceitar-se, para poder se amar e depois amar o outro. Essa é a mensagem melhor do Natal, que é todo dia. Lá em Paraíso, nós queríamos exercitar o que estávamos aprendendo no centro, mas numa cidade pequena não tem problema, nós é que imaginamos. Os problemas existem dentro da nossa casa, no nosso quarto de dormir. Às vezes estamos dormindo com uma pessoa que não conhecemos, um traiçoeiro ou uma traiçoeira. Estamos convivendo com espíritos doentes, deficitados, em débito com o passado. E estamos tentando auferir o melhor. E ali então nós perguntamos ao orientador da casa: o que fazer para melhorar a nossa vida? Você sabe o que ele respondeu? Vai trabalhar. Mas trabalhar como? Porque trabalhar não é só derrubar o suor na terra para esperar a semente brotar. Trabalhar é olhar para uma pessoa com olhos bons. Isso é um trabalho. Porque nós somos desconfiados de tudo e de todos. O trabalho começa ao olhar as coisas, olhar a pessoa que vive com você. Não adianta querer ver Espírito e receber a graça do Espírito, se você não consegue ver e olhar quem está caminhando com você do seu lado, dentro de casa, na cama de dormir, 3 horas da manhã. A pessoa com quem você vive há 20 anos, acorda e fala assim para você: meu amor, já faz 3 anos que você não me diz que me ama. E você não diz porque não tem tempo, mas você quer ser feliz. E felicidade é isso, é coisa pequena, simples. O orientador da casa espírita Oliveira disse assim para nós, lá em Paraíso: vai visitar pessoas pobres, porque elas são nobres. Eu entendia que rico era ter dinheiro, errei tudo. A riqueza às vezes está no pardieiro, no mendigo que estende a mão na rua, Bernardino de Campos. A riqueza está em você abrir seus olhos e compreender a vida sob outra ótica, porque cada um está no melhor lugar e no lugar onde precisa estar. Isso é riqueza. Está em estender a sua mão para uma criança e orientá-la como professor, porque todos nós somos pais, irmãos, filhos. E tem profissionais que ainda não descobriram que a maior profissão da terra é aquela que te enche de amor, mais do que de dinheiro. E tem muito profissional cheio de diploma frustrado, porque não é feliz, porque não ama o que faz, e não sai daquilo. E o que é pior, atormenta os outros.
Por causa de tudo isso, é que abriu essa porta que se chama O Semeador, aqui em Rio Preto, para acolher pessoas doentes da alma, que somos nós. Uns vêm falar aqui na frente, outros têm a bondade de sentar aí para ouvir quem fala. Isso é troca, isso é caridade, isso é ajudar-se e ajudar o outro. Ele disse: visita as pessoas que saem do hospital. Mais do que isso, fale de Jesus para elas, porque nunca esteve tão na moda falar de Jesus. Nós é que às vezes não queremos estar na moda, e fugimos dessa verdade, e queremos ser felizes. Feliz aniversário, feliz Páscoa, feliz Natal, feliz Ano Novo, isso tudo é comércio. A felicidade é uma semente que a gente planta através do conhecimento e se liberta das sombras da Idade Média. Mas muitos ainda insistem em erguer estranhas catedrais, como diz Chico Buarque, imaginando que os céus socorrem aqueles que realizam prosélitos. Não, o céu socorre o coração limpo, e coração limpo é muito difícil conquistar, precisa de trabalho. Saímos então para o trabalho na cidade de Paraíso, fomos visitar a Minervina. A Minervina é uma mulher que mora numa cidade, numa casa muito simples, e tem um filho. Na época tinha um filho tetraplégico, e era a mãe mais feliz de Paraíso, a mãe mais abnegada, aquela que renunciava à própria vida por causa do filho. Mas nós tínhamos ali no centro espírita uma moça de 75 anos que se chamava Iolanda, e que fazia bolo de fubá para levar para os doentes todos os dias de manhã. Uma mulher pobre, simples, sem dinheiro, que se vestia com frugalidade, com simplicidade. Bem-aventurados os simples, foi o que Jesus disse. E ela então era um bolo de fubá horroroso, que ninguém comia, mas que ela fazia com amor. Ela levava nessas casas e servia nacos de bolo de fubá, aquele fubá que quando você come engasga. Aí nós chegamos na casa, a primeira visita nossa na Minervina, e ela disse assim: Devanir, depois da prece que você vai fazer, eu vou te servir uma sobremesa. E era o bolo de fubá. Mas era um tacho de bolo de fubá. Sabe aquela assadeira de muito bolo? Eu não sei para quem ela levava tanto bolo. É que a Minervina recebia na casa dela pessoas da alta sociedade espiritual para comer bolo. Porque tem espíritos que são tão nobres, que entendem nossa gulodice e se alimentam dela, às vezes, e se aproximam dos nossos banquetes na nossa casa. Depende do que a gente pensa, porque o principal alimento nosso é o pensamento. É esse que causa doença. Nem sempre o mal é o que sai da boca. Então ela servia aquilo como se estivesse nos servindo um bálsamo, um néctar, uma joia, algo, e aquilo era tão calmante, era tão gostoso cear aquilo ali, ficar ali junto. E ela dizia assim: você só vai embora depois que você recitar a prece de Cáritas, mas nós temos mais visita. Íamos depois dali, e depois de recitarmos a prece de Cáritas, que depois do Pai Nosso é, sob nossa ótica, a prece mais linda que a terra tem, para socorrer alguém que não tem ninguém, ou que se perdeu a quem.
nós íamos embora refestelados para visitar Leonildo Pereira dos Santos. Isso já devia ser num sábado, 3:30 da tarde. A mãe de Leonildo já nos esperava à porta. Façam isso como presente de Natal. A gente chegava, uma cadela preta na porta, sorria cantando. Animais de espíritos nobres são nobres também. Eu cheguei em frente ao portão e o cachorro me sorriu latindo. Olha essa poesia desse médium Roberto Carlos, nos concitando a sensibilidade. E então ela abria, a mãe abriu. Que bom que você veio. Você sabe que é tão bom ser importante. E a gente se sente importante ali. Eu me lembrava nessas visitas de Jesus chegando em Betânia, na casa das meninas Marta e Maria, e sendo acolhido por elas na sala de estar, e pedindo que elas se preocupassem com as coisas da alma. Que homem intrigante esse Jesus, que modificava caminhos e reorganizava a mente, o psiquismo. Que psiquiatra de almas, que psicopedagogo da modernidade. Porque todo ensino que foge do Evangelho, ele é fadado ao fracasso. Toda profissão que foge das retas evangélicas, ela é uma profissão fracassada. Nós estamos descobrindo hoje isso. À medida que a gente conversava ali com o Leonildo e a mãe, ela dizia assim para ele: prepara a bandeja de bolo, porque a Yolanda veio aqui hoje cedo. E ela ia e levava. Mas na nossa ignorância, nós queríamos saber por que é que aquela mulher fazia bolo de fubá com aquelas mãozinhas angelicais, porque tem pessoa que sabe cozinhar. Ela coloca na comida toda a energia que lhe vai na alma, porque a cozinha é um laboratório. E nós impregnamos o que tocamos da energia que carregamos. Por isso que nós fazemos assim, por isso que nós damos a mão para as pessoas, por isso que nós abraçamos desejando felicidade. E se você não estiver feliz, não abraça ninguém, porque contamina, contagia, envenena. Tem olhar que é assim, um veneno. Tamanha falta de educação daquela alma. E não está mais na moda ser sem educação. Disse André Luiz que a educação da alma é a alma da educação, no seu livro Agenda Cristã. Não está mais na moda ser ansioso. A depressão está caindo de moda. Não está mais na moda roer unha na fila do banco ou ficar se mexendo o tempo todo na cadeira, perturbando quem está buscando a paz e a calma. Mas nós queremos viver assim, perturbados. Não está mais na moda reclamar de tudo. E nós reclamamos. E aí vem no centro à noite e quer a salvação do quê? Tudo está em nós. Deixa eu me policiar. Deixa eu me ver, me enxergar, me tocar. Ô meu amigo, se toca, já faz 40 anos que você está com essa mesma ideia. Ideia cristal. Ideia que ninguém quebra. Você acha que é daquele jeito e tem que ser. E não é. As coisas são como Deus quer. E nós precisamos entender os desígnios de Deus. Numa noite, nós falávamos lá em Paraíso. E falávamos isso, sobre a necessidade de se reformar. Estudávamos à época a Reforma Íntima, de Rino Curti. E líamos Missionários da Luz, de André Luiz, pela psicografia de Francisco Cândido Xavier. Para compreender a extensão da vida depois dessa vida. Quando falávamos na casa,
duas meninas, uma de 81 e a outra de 70. Essas duas meninas estavam na nossa frente. Elas, na época, pediam na rua. Elas pediam esmola, porque na época não tinha lei que aposentava trabalhador urbano e nem trabalhador rural. O homem com 65 e a mulher com 60 ou 55, não tinha lei. Então as pessoas que estavam na pobreza, com minguados tostões, iam para a rua pedir. Aqui ainda tem, lá ainda tem. E essas duas, uma conduzia a outra pela rua da cidade. Uma era cega de nascença, e a irmã dava-lhe o braço e iam pedir uma sacola, um bornal. E nessa noite, elas estavam ambas sentadas na primeira cadeira de palha do centro, assim. Estão me ouvindo aí? Estão me ouvindo? E a hora que nós chegamos, eu vi que a Yolanda estava do outro lado com uma assadeira com uma toalha branca em cima. Eu falei, hoje vai ter bolo depois da prece. Mas nós não entendíamos isso ainda, éramos neófitos. Neófito significa aquele aluninho novo, aquele que está, mas não está. Ele vai para o centro e fica no centro de corpo presente. Ele fica ali, mas a mente vai embora, vai longe. De repente, uma alma resolve, aí ele regressa de um sono profundo, de uma letargia ou de uma catalepsia lazarenta. Porque era de Lázaro, e Lázaro era um cataléptico. Aí ele vem para o centro e fala, Devani, eu não sei o que me dá, não sei, me dá um sono. Se controla, porque isso é falta de educação. Vai se controlando bem. Por que numa festa você não tem sono? Você fica lá até às 6 da manhã, você chegou às 10 da noite? É educação. E elas estavam ali olhando para nós, e nós falávamos. Uma delas estava com uma saia de chita azul, com florzinha cor de rosa assim, um raminho verde. Você lembra de tudo? Lembro, porque espírita precisa reparar tudo. Nós precisamos reparar mais as coisas, porque nós precisamos das coisas, e se nós não repararmos, pode ser que sejamos pegos de surpresa. Mas você não reparou? Ah, eu nem vi. Mas você não repara nada? Ah, vai, viu? A cura começa na reparação. E ela olhava para nós, e o irmão que toca viola do lado. E elas olhavam para nós, uma delas só nos ouvia, e talvez nos via. E ela balançava as perninhas magrinhas, num chinelinho gasto. E a gente falava. E ela sorria, mas era aquele sorriso de alma lavada. Ela sorria como se estivesse recebendo um remédio. E eu não entendia e perguntava para a espiritualidade, o que eu estou fazendo aqui? Os espíritos diziam assim, porque tem hora que a gente vê espíritos, e tem horas que a gente ouve também. Eles diziam assim, faz a tua parte, porque nós estamos fazendo a nossa. Quando as portas do centro se abrem, eles já estão aqui a postos desde manhã cedinho, separando o joio do trigo. Existem espíritos que vêm aqui para matar saudade, e eles se colocam do nosso lado. A gente não sente, porque ainda estamos muito arraigados à matéria. Tem espíritos que se colocam do nosso lado e nos abraçam com emoção infinita e dizem no nosso ouvido, como eu estava com saudade, porque eu te amo, e estão do lado de lá. Mas o amor não acaba. Tem outros que nos magnetizam,
outros nos curam. A gente sai daqui e fala: meu Deus, o que aconteceu comigo? Eu estou refeito, eu estou reorganizado psicologicamente, eu estou desassombrado. Olha o que é essa casa, olha o que é esse hospital, essa universidade, onde as almas se entrelaçam em interesses comuns. À medida que falávamos, nós víamos que ela, a que enxergava, tinha no colo uma garrafa de vidro verde, cheia de água da cisterna. Já ouviram falar disso? Água de poço, água de mina, porque as duas, os três, moravam na zona rural da cidade de Paraíso, num casebre, numa casa que nós ousamos visitar, numa casa cujo piso era, à época, de cinza, de fogão de lenha, com água, batido com o pé. Uma casa em que as portas eram de chitão, era uma cortina que fazia o papel de porta, amparada por um fio de arame, para divisar os quartos, 2 cômodos, e um banheiro fora, e a cisterna. Dentro daquela garrafa de água de vidro verde, havia água do poço, e a garrafa estava tampada por um chumaço de palha de milho. E eu olhava aquilo e falava: o que ela quer com essa garrafa d'água? Pensando, porque quando a gente fala com alguém, a gente viaja, a gente penetra a intimidade da pessoa que conversa com a gente. Isso se chama mediunidade, percepção, sensibilidade. Isso se chama amizade, fraternidade, solidariedade, caridade, bondade. É isso. Esse é o exercício da mediunidade. É conversar com as pessoas olhando para elas, porque todos são importantes, porque passam por nós, e ninguém passa por nossa vida à toa, sem deixar uma marca. Elas também não. Acabou a nossa preleção, e nós chegamos perto dela. Ela disse assim: você viu que está chegando o Natal? Eu disse: vi. Então, nós plantamos no quintal, lá de casa, sementes de lírio, porque meu menino, que era o menino que estava ali, ele adora quando os lírios brotam da terra. Ele rega, ele põe adubo, e nós gostaríamos que você fosse lá para ver os lírios do campo. E eu disse: perto do Natal eu vou, mas eu quero saber para que serve essa água, como nós somos curiosos, né? Ela disse: então, falaram que aqui no centro eu posso fluidificar a água. Ela não usou o termo fluidificar, ela usou outro termo, mas eu entendi o que ela quis dizer. Tem espíritos que são incumbidos de vir para cá para fazer cirurgias, enquanto nós estamos sentadinhos aqui, ó. Eles retiram do nosso perispírito miasmas deletérios para nos curar, porque conhecem nosso coração e sabem que nós temos merecimento. Sabe disso? Porque nós não estamos sozinhos e nem perdidos. A terra é um desenho do mundo espiritual, e os espíritos atuam. Eu disse: mas para que serve essa água? Porque eu lavo os olhos dela antes de dormir. A Yolanda olhou para mim e disse assim: tá vendo? E a fé? Eu me lembrei do tamanho da semente de mostarda,
que se a gente tem fé daquele tamanho, você pode remover os problemas, as montanhas, que tem montanha que a gente quer ter, tem uns que querem ter montanha, quer ter problema. Como vai, meu irmão? Ai, Devanir, se eu te conto a minha vida, e fala chorando ainda, e eu lá quero saber, e conta aquilo, já faz 30 anos que conta aquilo, só aquilo. Aí a dona Dirce fala assim, vai no centro estudar, ele não vem. Aí o diretor fala assim, vai lá lavar o centro, porque enquanto você limpa o chão, os espíritos te limpam as costas pesadas de desilusões, mas não vem. Vamos hoje, amor? Ai, justo hoje, você não sabe quem vai vir em casa, a Malu Mader. Então não vai para o centro, fica com a Malu Mader, com todo respeito, a querida Malu Mader. Ai, hoje eu não vou, porque você viu que frio que está lá fora? Eu não ponho meus pés lá fora de jeito nenhum. Diga a Maricotinha que eu mandei dizer que eu não vou, está chovendo. Eu não vou porque é meu aniversário hoje, eu vou dar uma festa. Faça sua festa aqui, para você. É a maior festa, essa é a festa. Então nós temos desculpa para tudo. Aí vem um irmãozinho que sua noite e dia, e que mora no Chuí. Você ficou sabendo que o fulano faz milagre? Gente, aí vai de caravana, aí vai sugar a energia do outro. E ainda se ele não curar, é fraco. Mas eu quero um centro forte. Quem tem que ser forte não é o centro, é você. Muito bem, correu o tempo. A Yolanda chamou a gente depois da prece e falou assim, eu trouxe uma surpresa para você. Eu falei, vamos para a cozinha, mas lá tinha umas 30 pessoas, é um centro pequeno, mas tinha 30 encarnados e 3.002 desencarnados. Sabe o que é desencarnado? É espírito que não tem barreira, eles vão onde o nosso pensamento chama. Que ela destampou a assadeira na cozinha, era o bolo de fubá. Aí eu saí, eu disse, eu quero saber o que é isso. Daí 15 dias nós fomos para o Centro Espírita Batuíra, em Monte Azul Paulista, perto de Paraíso, 20 quilômetros. E ali a gente estudava Evangelho. Mas tinha o treinamento mediúnico, e naquela noite, um espírito, na manifestação de efeitos intelectuais, um espírito se manifestou e disse assim, porque os espíritos conversam com a gente é que às vezes não ouve. Você tem intuição? Tem, mas você não dá ouvido, e aí sofre, né? Ai, mas uma coisa me falava que era para eu não ir, mas eu fui, e aí não deu certo. Então se a coisa falava, ouve mais a coisa, porque tem coisa que é melhor do que essa coisa, então nós temos que ouvir o que é melhor. Chama-se intuição. Levantou-se o médium e disse assim, o irmãozinho aí, bom, nós estávamos em 2, éramos nós de 29 anos e um outro de 86, o irmãozinho, eu pensei que se dirigiu a nós, porque éramos o mais novo do grupo, está enganado a respeito do bolo de fubá. Eu pensei, até isso, os espíritos sabem o que a gente pensa, o que a gente quer, o que a gente sonha e projeta. E tem espíritos que nos amam tanto, que abrem caminhos, feito bandeirantes nas nossas vidas. Outros cantam por nós, feito cancioneiros. Andrea Bocelli.
Tem espíritos que têm tanta nobreza de alma, que entendem nossa pobreza e dizem assim: eu vou ficar do seu lado porque você é mãe. E a maternidade na terra é a maior caridade. Olha isso. O que é o amor de mãe? Aí eu vi aquela mãe ali no centro. Aí o Espírito disse assim: esse irmãozinho precisa entender que aqui no mundo espiritual nós temos laboratório. Aí eu fui no livro dos médiuns estudar um capítulo que se chama Do Laboratório do Mundo Invisível. Quem não estudou ainda, começa a estudar hoje. Disse mais o Espírito: aqui no laboratório do mundo espiritual, nós criamos fórmulas químicas, fluídicas, para sustentar a ciência na Terra, dando aos cientistas noções para a descoberta dos medicamentos. Nós intuímos, nós pesquisamos e favorecemos relatórios científicos. Olha isso, olha a grandeza disso. Enquanto a irmãzinha faz o bolo de fubá, nós comparecemos ali para colocar o remédio para os corações que vão comê-lo. Manda o irmão comer bastante bolo. A partir dali nunca mais deixei de comer bastante bolo, feito por ela. Aí ela disse assim, essa entidade: que ele aprenda a interferência. Aí nós fomos estudar e vimos que os espíritos realmente nos socorrem, porque nos amam e porque sabem que somos filhos de Deus. E que filho pede ao pai o pão e recebe dele cobra, o Evangelho diz. Voltamos para casa aquele dia aterrorizados. Mas em todo caso, estava perto do Natal, naquele ano, nós fomos visitar as meninas. A cega já estava moribunda nos últimos suspiros. E nós chegamos a casa, dava para sentir o azáfama. Sabe o que é isso? Azáfama é aquele vai e vem do mundo espiritual, e mantendo aquele ambiente da paz. Isso que a gente está sentindo aqui. Os espíritos trabalhando para aquietar os órgãos dos sentidos. Os espíritos laborando os nossos plexos, os nossos chakras, frontal, laríngeo, cardíaco, estomacal, básico, genésico. Os espíritos atuando sobre a glândula da epífise, da hipófise, da glândula pituitária ou da glândula pineal. Ixi, onde se aprendeu isso? No Centro Espírita, universidade que estuda a alma, para direcionar-lhe para a felicidade. Entramos naquele casebre, a moribunda estava no quarto, e do lado do quarto, da cama, uma cama de colchão de palha e um travesseiro de paina, de paineira. Já viram? Do lado, um criado mudo sobre o qual repousava uma moringa d'água que transpirava. Era a água do poço, mas era água fluidificada. E tinha uma tarja azul escrito cerâmica jabuticabal. Mas até isso você viu? Até isso. De quando em vez uma galinha entrava para participar da prece. Porque ali o filho, sentou-se, esticou-se e acomodou-se numa parede de barro batido ali, esboroada de cal. E nós nos sentamos, porque não tinha cadeira, e nós nos sentamos no chão e esticamos a perna. Isso é academia.
Os espíritos estavam indo e vindo com ânforas de nardo para perfumar o ambiente. Eu me lembrei de Maria de Madalena na casa de Simão Pedro, lavando-lhe os pés com nardo, e depois enxugando-lhe com a cabeleira basta. Ali, é isso viver Jesus. Ela disse: a mana não está bem, mas o menino quer recitar. Ele recitava. Eu disse que ele recite. Ela disse: mas depois da prece, nós vamos abrir a janela para você olhar para os lírios que brotaram. Já era de tardezinha e o sol ia se rebuscando no ocaso. Dezembro, vinha uma golfada de vento fresco do brejo próximo à casa. Que festa que eu compartilho com vocês com emoção nessa noite. A mana precisa de lavar os olhos, e ela então pegou da moringa, encheu o côncavo das mãos e lavou, aplicando o medicamento da água fluidificada. E você disse: recita. Então ele levantou-se, pegou uma viola que estava descansando num prego na parede, uma viola tingida de verde, qual a janela que dava para o canteiro de lírios, e recitou assim: na macega desses campos, quem achar um lenço é meu, bordado nos 4 cantos, que foi meu bem que me deu. Não foi ontem nem agora, me deu no tempo passado, aquelas mãos cor-de-rosa, de ouro fez o bordado. Que vale um lenço perdido, ainda que esteja bordado, pois o amor só faz sentido quando se ama e é amado. E chorou. E a irmã chamou e disse assim: pega nas mãos dela. A cega disse: como seu perfume é cheiroso. Nós tínhamos usado um perfume, mas a nossa aura estava impregnada de perfume, porque o perfume melhor é o da alma. Tem gente que usa perfume caro e não cheira nada, porque está perturbado, sabia? O vaso não colabora. Nós chegamos perto e ela disse: pega a minha mão, e falou nosso nome. Pegamos a mão, ela estava aureolada de luz. Depois do banho nas vistas, ela virou-se, sorriu e disse assim para nós: eu estou vendo. Eu estou vendo. E desencarnou. O menino veio e falou: agora eu vou abrir a janela para entrar ar fresco, ar de lírio, cheiro de lírio. A noite já caía, bordava o céu algum pingente, brilhante. Era a estrela d'alva que anunciava o desencarne daquela alma eleita. Ela ia se repor, se recompor. Ela ia visitar as plagas espirituais. Ele disse: olhai os lírios do campo. E eu disse: que não trabalham, nem colhem. E no entanto, nem Salomão, em toda a sua glória, jamais se vestiu como um deles. Olhai as aves do céu, que não tecem, não trabalham e não passam fome. Ele disse: vamos lá ver, estão todos nascidos. E eu me perguntei: quem são os lírios do campo da minha vida? Cada um tem os seus. Aqueles lírios cobriram o corpo daquela menina até o último momento.
Aqueles lírios do campo balsamizam esse ambiente. Aquele lírio do campo está dentro da nossa casa. A nossa filha de 9 anos, nossa mãe, nossa tia, nosso sobrinho, que vieram conosco para caminhar nos campos da nossa vida. Enquanto estamos aqui, vamos ficar do lado de quem a gente ama, porque é lírio perfumado. É o frasco de nardo que nos lava a alma. Muito obrigado, senhores, por essa noite de Natal, aqui. Por essa horinha final, orando, rezando, cantando, louvando, agradecendo, amando e recebendo do mais além, aquilo que ninguém pode dar, porque vem de Deus, para nos acalmar, para nos ensinar, para nos reconfortar, para nos reabilitar para a vida. Muito obrigado.